Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 12 de julho de 2019. Programa Momentos Espirituais produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Com muito pesar, passamos ao longo desta semana, devido ao passamento para a pátria espiritual da nossa querida Olga Viaro Capovilla, que desencarnou na última terça-feira. A dona Olga foi uma das fundadoras do Centro Espírita Paulo de Tarso, trabalhadora ativa até cerca de 4 ou 5 anos atrás, quando, infelizmente, ela foi vitimada pela doença de Alzheimer e, evidentemente, não pôde mais desempenhar as suas atividades lá na casa espírita devido ao problema físico, ao problema de ordem neurológica. A nossa querida Dona Olga deixa um legado de trabalho, de dedicação, de honestidade, de resiliência, um legado verdadeiramente voltado, focado para não somente as atividades assistenciais, a prática da caridade material, mas sobretudo a prática da caridade moral, que ela tanto nos exemplificou e tanto nos estimulou. Nós, humildemente, queremos deixar um abraço carinhoso aos seus familiares e desejar do fundo dos nossos corações que o seu exemplo possa ser uma fonte permanente de inspiração para todos nós. Um grande beijo, Dona Olga, e as nossas vibrações para que aí no mundo espiritual a senhora possa restabelecer-se brevemente e vir puxar as nossas orelhas, entre aspas, assim que puder, nos inspirando e nos estimulando. Bem, hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo e também do nosso Guilherme,
o nosso Guilherme está de volta. Que maravilha. O Waze deixou ele participar. Do Waze. Pois é. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Por que o Waze deixou participar? Não entendi. O Waze deixou porque, com muita frequência, devido à sua atividade profissional, então você manda uma foto do Waze dizendo que, devido ao trânsito em São Paulo, verdade, você não vai conseguir chegar para as atividades do programa, né? É verdade. Então eu só estou fazendo uma brincadeira só. Entendi. Bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e também depois o capítulo 44 ou 45, eu sempre fico em dúvida, da obra Nosso Lar, 45, intitulado No Campo da Música. No Campo da Música, da obra Nosso Lar. Não é isso? É isso mesmo. Foi as trevas, né? As trevas. Nós saímos então das trevas e vamos para a música. Não à toa, né, que o André Luiz fez essa avaliação didática, vamos dizer assim. Muito bem. E em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um breve comentário que eu vou fazer uma queixa formal com a nossa querida Dulce e o nosso querido José Antônio Melo, né? Que, aliás, eu não sei se é seu parente, né, Marcos Melo? Sempre quis perguntar e agora eu me lembrei de perguntar. Deve ser. A família dos Melos. E gozado, né? Que o Melo é casado com a Dulce, né? Olha só. É muito melado, né, cara? É muito doce, né? É muito açúcar, né? Uma família linda. Muito bem. É muita afabilidade e muita doçura, né? Então, mas eu vou fazer uma queixa com eles a respeito de que eles não estão colocando na sequência do estudo do Evangelho, semana a semana, a parte relativa à introdução. Verdade. E a parte relativa à introdução no Evangelho segundo o Espiritismo é de uma riqueza sensacional. Muito. A começar que fala dos objetivos da obra. Depois fala sobre o controle universal do ensino dos espíritos. E termina com a colocação das explicações dos termos que são usados no Evangelho: saduceus, fariseus, nazarenos, publicanos, etc, etc. E ainda termina o capítulo com a apoteose do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sem contar o prefácio, né? Que é também... sim, sem contar o prefácio, que eu até gostaria de pedir para você ler, que é uma mensagem belíssima que o nosso querido Kardec selecionou, uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, né? Linda. Você pode ler para nós? Opa, com certeza. Os Espíritos do Senhor. O prefácio diz assim, ó: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira,
que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, amados irmãos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade. De verdade. Mas é que tem algumas mensagens foram assinadas a Verdade, o Espírito da Verdade e o Espírito de Verdade. Então é interessante, né, Guilherme? Mas esse daí é o Espírito de Verdade, né? Nessa mensagem. Aliás, eu não sei por que esse motivo, não tenho a menor ideia. Mas essa frase, eu vos digo em verdade, ela é bem característica. Ela é uma assinatura, né? Parece uma assinatura do próprio mestre. E esse item que ele fala, né, que é chegada a hora de que a verdade seja restabelecida. Que para dissipar as trevas, né? Que mais que ele fala? Dissipar as trevas. Isso, dissipar as trevas. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Que consolador, né? Também. Sem dúvida, né? Confundir os orgulhosos. Eu fiquei impressionado recentemente que eu fiz uma preleção sobre prevenção de câncer do colo do útero lá no ficou com um tema, né? Dentro da área de atuação, dentro da área de especialidade. E o câncer do colo do útero, ele é uma doença sexualmente transmissível, porque o câncer do colo do útero, ele é transmitido pelo vírus do HPV, certo? Então o vírus do HPV, aquele que tem um alto potencial de malignização, um alto potencial oncogênico, ele entra na célula normal, ele interfere lá no DNA da célula, a célula perde o controle e começa a se multiplicar de maneira desordenada, de maneira descontrolada, o que caracteriza o câncer. Agora, não é qualquer HPV, são alguns tipos de HPV que têm esse potencial oncogênico. Inclusive existe a vacina, e o governo tem oferecido, na medida do possível, a vacina para os meninos e para as meninas passarem a usar antes, numa determinada idade. Geralmente antes de iniciar, evidentemente, a vida sexual. E justamente porque é uma vacina, né? Não é nada ainda que cure, né? Não, mas é eficiente, viu, Guilherme? Porque é uma prevenção. É uma prevenção, ele previne o aparecimento, né, do câncer do colo do útero. Porque você tomando a vacina contra o vírus, é uma vacina contra os principais subtipos de vírus. São 4 subtipos, né? E essa vacina, ela é muito útil porque ela vai criar anticorpos contra esse vírus, esses tipos de vírus, e mesmo que o adolescente entre em contato com o vírus, o próprio organismo vai debelar a ação dele. Então realmente é eficiente. Vai ser assim, o câncer do colo do útero, que já caiu muito, vai cair cada vez mais. Sobretudo por causa dessa prevenção. Muito bom. Então a prevenção do câncer do colo do útero, a principal modalidade é você não se expor ao vírus do HPV. Sim. Certo? E evidentemente que se expõe ao vírus do HPV quem tem muitos parceiros sexuais. Certo? Perfeito. E se você
diminui o número de parceiros sexuais, você diminui próximo de zero a possibilidade de contrair ou de desenvolver o câncer do colo do útero. Lógico que para você diminuir o número de parceiros sexuais, você tem que resistir à tentação. Você tem que, né? Hoje em dia existe uma facilidade muito grande, o intercâmbio entre os jovens, aquela coisa toda, tal. E é muito comum, por exemplo, numa festa é muito comum a moça ou o moço, né? Quando fala moça e moço, já vê que é uma pessoa velha, né? O jovem vai numa balada e é muito comum beijar 5, 6, 7 pessoas, né? Tanto do lado masculino quanto do feminino. Sim. E evidentemente que isso também acaba se vulgarizando para a concretização do ato sexual. Sim. E aí os jovens, hoje em dia, é muito comum ter vários parceiros sexuais. Sim. Agora, se você resiste à tentação, se você passa no teste do marshmallow, se você passa no teste do marshmallow, ao invés de comer um marshmallow, você come 2 marshmallows. Ou seja, se nós resistirmos, se nós aprendermos a resistir à tentação, nós vamos ter menos parceiros sexuais, menos exposição ao vírus do HPV, menos possibilidade de desenvolver câncer do colo do útero. E eu fiz essa colocação, viu, Guilherme, numa plateia que era alunos da faculdade de medicina, médicos já formados, etc, etc. E eu falei resumidamente como é o teste do marshmallow. Antes de falar o teste, eu perguntei: alguém conhece o teste do marshmallow? Sabe quantos levantaram a mão, Guilherme? 0. Ninguém conhecia. Ninguém. Por quê? Porque o viés da medicina é muito voltado para o tratamento, para o lado científico e para a parte, vamos dizer assim, material da doença. Então, se tem lá o câncer do colo do útero, se é operável, vai operar. Se não é operável, vai fazer radioterapia e quimioterapia. E assim por diante. Agora, esses aspectos de ordem psicoemocional, de ordem psicológica, são pouco valorizados, infelizmente, vamos dizer assim, na bancada médica, né? E eu fiquei assim agradavelmente surpreso com a manifestação da plateia, que espontaneamente, conforme eu ia falando e ia explicando, a plateia ficou assim, as pessoas que me ouviam falar, sabe, o Guilherme, Marcos, amigos, eles ficaram assim naquele, sabe aquele silêncio reflexivo? Aquele silêncio do tipo assim, eu não tinha pensado sob esse aspecto. Isso é muito bom, despertar esse interesse, essa visão. Eu fiquei agradavelmente surpreso. Entendeu? E agora, eu estou falando tudo isso, não lembro porquê, diga-se de passagem. Eu estou falando tudo isso porque a introdução, o capítulo da introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e que você me lembrou, agora eu lembrei o que era. Nesse prefácio, um item que me chama muito a atenção é o confundir os orgulhosos. Entendeu? O confundir os orgulhosos. Então, as pessoas que pegam o Livro dos Espíritos para ler com isenção, começam pelo menos a refletir sobre alguma coisa. Sem espírito, sem aquela, como é que se diz, Guilherme? Aquela oposição sistemática. Aquela oposição que nem a gente vê no Congresso, né? Olha, eu vou votar contra porque o governo está lançando,
apresentando um projeto. Então, como eu sou da oposição, eu vou votar contra. Não importa se é bom, não quero saber se é bom para o Brasil ou não. Uhum. Né? E o contrário também acontece. Sim, né? claro. O contrário também acontece. Uhum. A oposição lança um ótimo projeto, e os situacionistas, né? Isso é um orgulho, né? Exatamente. Uhum. Então, uma pessoa que pega o Livro dos Espíritos para ler com isenção e o Evangelho segundo o Espiritismo, me desculpe, mas é irresistível. É irresistível. É irresistível. Não fique A argumentação ela cobre todos os aspectos. Todos os aspectos, isso mesmo. Então cobre o aspecto científico, cobre o aspecto filosófico e cobre o aspecto ético-moral. Uhum. Ético-moral com o viés religioso, se você quiser colocar assim. Uhum. Então, religioso no sentido de religar a Deus. Sim. Não no sentido de instituição. Sem dúvida, isso mesmo. De religião como instituição. Aí então, esse item do confundir os orgulhosos sempre me tocou muito profundamente. Dissipar as trevas. Olha só, a missão dos espíritos superiores, os espíritos do Senhor, né? São vice-deus, né? São funcionários diretos do Mestre. Então, qual que é o objetivo deles? Dissipar as trevas, como nós vimos no capítulo da semana passada, do Nosso Lar, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, cada vez mais, nós vemos, ainda que pareça uma coisa assim meio forçada, mas cada vez mais a gente vê o predomínio da justiça, ainda que a gente encontre tantas injustiças. Sem dúvida. Isso mesmo. E aí, nesse capítulo da introdução, nós vamos detectar a presença dos objetivos da obra. Logo no primeiro parágrafo, dá uma lidinha para nós, Marcos, por gentileza. Esse primeiro parágrafo aí, vê o que o Kardec fala. Olha que interessante. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Primeira parte, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda parte, os milagres. Terceira parte, as profecias. Quarta parte, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E a quinta parte, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se os discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a própria condenação, porque a maioria delas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Muito bom. Para os homens... Terminou o parágrafo? Não, ainda não. Estou no finalzinho. Tá. Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça, e é por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objetivo exclusivo desta obra. Ou seja, analisar o ensino moral contido nos evangelhos. Sim, isso mesmo. Que ele fala que o ensino moral é
inatacável. É inatacável. Né? E nós vamos encontrar a incredulidade se curva. a própria incredulidade. Você pode não acreditar em nada, mas no ensino moral, essa se curva porque ela é inatacável. Exatamente. Incrível, né? Não tem lei para combater, para corrigir uma pessoa, para corrigir entre aspas, né? É até uma incoerência, né? Para corrigir alguém que é alegre, alguém que é afável, alguém que é justo, alguém que ajuda os outros. Sim. Né? Não tem lei para isso. Não precisa, não é necessário. Agora, nós vamos então observar nesse comentário, e nós vamos fazendo um paralelo daquilo que aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a partir de 1855, 1856, quando Kardec começou os estudos, e que culminaram com a edição em 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e também com a primeira edição da Revista Espírita, lá de 1867. E lá na Sociedade Espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Kardec recebia pessoas que se diziam católicas, que se diziam seguidores do judaísmo, seguidores do islamismo, protestantes, que era forte, protestantes, e que conviviam de maneira harmoniosa sob o comando do nosso querido Hipólite Léon Denisard Rivail. Algumas décadas depois, nós vamos encontrar Chico Xavier em suas cartas de psicografia consolando judeus, protestantes, católicos, muçulmanos. Eu não tenho notícia porque tem muito poucos muçulmanos aqui no Brasil, então eu não tenho notícia. Pode até ser que tenha, né? Agora, o que eu me lembro é de uma família judia que recebeu um consolo muito grande com a morte do filho. Não me lembro se foi acidente ou se foi por doença. E nessa carta, através da psicografia do nosso querido Chico, nessa carta ele faz referência, o Chico escreve em hebraico. Em hebraico, e isso, lógico, que toca o coração dos familiares, e esses familiares sempre manifestaram gratidão ao nosso querido Chico. Incrível, né? Você vê que impressionante? Olha só a convivência, né? Quantas pessoas que procuraram o Chico? Quantas pessoas de outras denominações religiosas? Pois é. Até a doutrina espírita é uma forma evidente de religião para se ligar a Deus, como toda ação. Mas eu até considero ela não ser uma religião na acepção da palavra, como ser entendido por nós, né? Ela é tão completa, ela é tão... nos preenche nesse sentido e nos ensina que não é seguindo uma vertente só que ela se tornará verdadeira. Ela junta realmente. Até eu creio que ela, como se diz a palavra, Marcelo, quando o Guilherme, talvez você possa me ajudar também, quando não há uma religião, é uma coisa ecumênico, exatamente, ecumênico. Isso, o culto ecumênico, né, das formaturas. Sim. Ela é totalmente ecumênica, porque ela abraça, ela recebe, ela ajuda, não importa se você é de uma ou de outra religião, porque ela não tem uma vertente nesse sentido. E é muito comum os nossos irmãos católicos, é muito comum frequentarem as casas espíritas e aos domingos irem na missa. Sim.
É muito Mesmo os espíritas às também vezes, frequentarem missas sim, católicas. Às vezes tem alguns católicos ainda, eles ficam meio inibidos e eles frequentam centros espíritas de outras cidades, que não a cidade onde ele mora. Mas ainda tem isso. Sim, tem. Ainda tem isso. Mas também tem na mesma cidade, né? Pode acontecer na mesma Nós somos cidade. todos cristãos. Sim. Estudamos Sim. o Mestre Jesus, as palavras do Mestre Jesus, né? Os ensinos morais. Sim. Então por isso que eu acho, né, que eu vou fazer amanhã eu vou ter a oportunidade de encontrar com a nossa querida Dulce, com o nosso querido José Antônio, e eu vou fazer uma reclamação rigorosa, né? Para que a partir da próxima rodada, quando terminar o capítulo 28º, o capítulo 28º ele não era incluído. Lá nos primórdios ele não era incluído, ele ia só até o 27. Aí depois passou a ser incluído, né? E agora nós vamos iniciar os esforços para que a introdução seja introduzida. Olha aqui como é que Marcelo, até vou ler também autoridades da doutrina espírita. Sim, sim. Controle universal. Controle universal do ensino dos espíritos. E é só nas primeiras páginas, aqui, nas primeiras linhas, só diz o seguinte também: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivessem concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Né? Coloca isso, a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra do que quisesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir todos. Então você vê que ela é abrangente, ela é universal, ela não foi um homem que ele coloca-se aqui, não foi ele que instituiu isso, não foi um homem que se apropriou dessa coisa, dessa doutrina, todo esse ensinamento que chega. Lindo, né? Sem dúvida. E olha só a mensagem que o nosso querido André Luiz coloca na obra Vivendo o Evangelho a respeito daquela introdução, daquele prefácio assinado pelo Espírito de verdade, né? Que é confundir os orgulhosos, dissipar as trevas, glorificar os justos, né? Então ele diz assim, a mensagem intitulada é Consolador Prometido. Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Então, lógico, né? Deus não é burro, né? Ele vai fazer de acordo com o grau de amadurecimento da época e da necessidade das criaturas. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Que lindo, né? Olha que bacana. Então, a terra prometida, reino de Deus, que é a obra divina no coração do homem, e o Kardec tira a cortina e mostra a imensidão do mundo espiritual. As 3 revelações. Moisés legisla com ameaça. Ele faz aquelas leis endurecidas, né? No sábado não pode fazer nada, não pode comer, não pode isso, não pode aquilo. Moisés legisla com ameaça. Jesus exemplifica o perdão. Kardec exalta a caridade. Qual que é o frontispício do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. E sim, fora da caridade não há salvação, não há evolução, não há melhora, não há progresso.
Moisés aplica a justiça, Jesus usa de misericórdia, Kardec expõe a lei de causa e efeito. Sensacional. Moisés, justiça, Jesus, misericórdia. E misericórdia, uma vez o nosso querido Haroldo, ele usou uma expressão muito bonita, que é atribuída àquele escritor mineiro, Rosa Guimarães, como é que é o negócio? Não é Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Então o Guimarães Rosa dizia que misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Sensacional, né? Sensacional. Então, Moisés aplica a justiça, Jesus usa de misericórdia, Kardec expõe a lei de causa e efeito. Moisés produz fenômenos, Jesus surpreende com prodígios, Kardec explica a mediunidade. Moisés produz fenômenos, né? Lembra as 10 pragas do Egito, né? Colocou sangue no rio Nilo, como é que chama lá? As rãs, os primogênitos que foram mortos. Aí vem Jesus e Jesus cospe no barro, cospe na terra, faz um barrinho, coloca no cego de nascença, o cego se banha na piscina de Siloé e tem restituído a visão. Kardec explica a mediunidade, mediunidade de cura, né, nesse caso. Moisés age com rigidez, aquelas leis rígidas. Jesus ensina com bondade, Kardec revela bom senso. Moisés disciplina, Jesus liberta, Kardec esclarece. Moisés recebe os mandamentos, Jesus comunica-se com o Pai, Kardec dialoga com o Espírito de verdade. O Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Então o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade, para avançar o plano divino. Existe um plano, né? Um plano dos benfeitores espirituais de conhecimento espiritual. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Sensacional, né? Sensacional. Como diz aqui, né? É chegada a hora que as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Porque depois de Jesus, as coisas estavam no caminho, mas levaram aí 2 milênios de distorções, né? De perda. Não digo perda total, é evidente que todos os ensinamentos do mestre estão aí para nós, né? Mas que muitos deles foram usados assim de uma forma talvez não tão como que era na origem, né? Não tão clara. E aí vem o Espiritismo restabelecer. O próprio mestre anunciou isso. Muito bom. E lá no Sermão do Monte, lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 5, versículos 17 e 18, nós vamos encontrar o seguinte pensamento do mestre:
não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, no capítulo... Não, o que eu quis dizer é o seguinte, essa parte está no capítulo 1, eu estou entrando no capítulo 1 agora, você me ajudou a lembrar, né? Porque eu tinha falado só da introdução e daquela mensagem do Espírito de Verdade. Mas, nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5 do evangelista Mateus, é que se encontra aquela colocação inicial que serve de base do capítulo 1. Mas o Guilherme fez a correção correta. A correção do Sermão do Monte. É isso. Praticamente aqui. Né? Praticamente no início, versículo 17. Mas o Kardec pensou essa parte do Evangelho de Mateus para abrir o capítulo 1. Capítulo 1 intitulado Não Vim Destruir a Lei. Né? Então, quer dizer, você vê que o Kardec lá na introdução ele fala que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral, né? Nós vamos ver ao longo do Evangelho que o Kardec não quer saber se a Maria era virgem, não quer saber se o corpo de Jesus era fluídico ou não era fluídico, não quer saber aonde que era a casa do Pedro, aonde que Jesus tomava café, aliás, não era café, né, que eles tomavam lá, né, foi essa dispersão, né, aonde que Jesus tomava banho, não quer saber nada disso. O que o Kardec dá ênfase é para os ensinos morais. E no capítulo 1, para explicar todos os ensinos morais, o Kardec pensou essa parte dos evangelhos para deixar claro que Jesus, e bem mais tarde a doutrina espírita, não veio destruir a lei. Não veio destruir os ensinos lá de Moisés, os ensinos dos 10 mandamentos, mas veio ampliar, veio dar mais esclarecimento, veio enriquecer esses ensinos. Isso mesmo. Então, lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar a seguinte fala do mestre: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Um único iota e um único ponto. Iota é o correto mesmo, porque o J não existe na transliteração do hebraico. O hebraico, a língua ela é de símbolos. Agora, quando você faz a transliteração para depois fazer a tradução para o português, então eles viram que não tem J. Então, na verdade, nós aportuguesamos e chamamos Jesus. Sim. Mas o nome em hebraico é Yeshua. Né? Que significa aquele que salva. Caramba. Escutei aqui, eu cliquei errado aqui no celular. Caramba, foi feio, né? Também acho. E aí desapareceu aqui onde eu estava lendo. Eu ri porque eu achei que você agora que se deu conta que da hora. Ah, não, isso também, né? Isso eu estou atento também. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo,
se modifica com o tempo. Então, quer dizer, hoje em dia não tem mais sentido, por exemplo, no nosso país, o adultério deixou de ser crime lá nos anos 40. Sim. Vamos dizer assim, é um desvio moral, mas não é considerado crime. Uhum. E agora, se nós formos ao pé da letra, então a mulher é apedrejada até a morte, e o homem, lá na lei de Moisés, eu não me lembro exatamente o que acontecia com o homem, mas me parece que ele não era apedrejado até a morte. Não, ele era banido, assim, tipo... Eu me lembro de um filme, assisti um filme onde... acho que era Davi, né, o rei Davi. E um amigo dele que salvou ele, inclusive da morte, em um período de vida, que era muito querido. Acho que é Natan, não é o Natan? Acho que é o Natan. Que foi pego com uma mulher de um outro, da aldeia. E o outro foi e denunciou ele, realmente, ele foi pego. Davi não teve outra solução, porque ele era o próprio rei, então ele não podia falar, olha, você é meu amigo, não vai acontecer nada. Não, esse foi banido, ele foi expulso para outras terras, né? Outras terras. Uhum. Ele não foi morto, mas foi expulso para outras terras. Você achou aí alguma coisa, Gui? Eu não achei em Levítico que o homem que comete adultério é morto. Estou vendo aqui em Números também. Então ambos são mortos, tanto o homem quanto a mulher. Mas nesse filme, esse amigo do rei Davi foi banido. No Afeganistão, é possível. No Afeganistão, hoje, 2019, a mulher é apedrejada e o homem paga uma multa. Então, quer dizer, não tem cabimento, né? No mundo ocidental, hoje, isso acho que não tem nenhum país, né, do Ocidente, né, Guilherme, que fala em punição para adultério, né? Eu não tenho conhecimento, pelo menos. Não, e até essa questão da lei do Moisés, que era o olho por olho, dente por dente, né? A pessoa pagava com o mesmo grau do que a maldade, digamos assim, o prejuízo que ele deu ao outro. Isso. Tinha a mão cortada, era pego roubando, né? Eram umas coisas nesse sentido, né? A punição era severa e era da mesma forma, digamos assim, para que o outro ficasse justiçado. Achou, Gui? Não tem nada, né? No mundo ocidental não tem nada. Né? Muito bem. Então, nós estamos apenas fazendo esses comentários para nós detectarmos a evolução das leis civis, que as leis civis são variáveis. Agora, se você pegar lá os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se você ama o próximo, você não vai ter olho gordo sobre a mulher dele, sobre os pertences dele, não vai matar, não vai roubar, não vai proferir falso testemunho, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Enfim, os 10 mandamentos você pode resumir por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. E só para finalizar, né, nós vamos encontrar aqui na observação do nosso querido André Luiz na obra Vivendo o Evangelho, nós vamos encontrar alguns comentários valiosos do nosso querido André Luiz através da mediunidade do Toninho Baduí. O Antônio Baduí Filho, que é um psiquiatra, trabalha lá em Tuiutaba, né? Em Ituiutaba, lá no Triângulo Mineiro. Inclusive tem um hospital psiquiátrica espírita lá que ele comanda, entendeu? É muito bacana. Nossa, que legal. Nosso querido Geraldinho que falou isso. Ele é conhecido como Toninho Baduí e ele começou a psicografar as mensagens do André Luiz
com o Chico ainda encarnado. Eu não sabia disso, viu, Guilherme? Com o Chico ainda encarnado. E o Chico avalizou que eram mensagens autênticas. Então ele diz assim: não basta, a respeito dos itens 1 e 2 que nós vimos, do não vim destruir a lei. Observe, você não pratica o mal, mas não constrói o bem. A mensagem é intitulada Não Basta. Você não mente, mas não luta pela verdade. Ou seja, não basta não fazer alguma coisa, né? Tem que fazer algo. Mas, olha lá, você não mente, mas não luta pela verdade. Você não agride, mas não defende o fraco. Você não falseia, mas não assume o certo. Você não mata, mas não ajuda a viver. Olha só. Que coisa, né? Quantos irmãos nossos que dormem na rua aí, né, com esse frio, e alguns deles, esse frio acaba contribuindo para a morte do corpo físico. Com certeza. Então, quer dizer, nós não matamos, foi o frio que matou, mas nós não ajudamos a viver. Você não rouba, mas não doa de si mesmo. Você não rouba, mas não doa de si mesmo. Você não erra, mas não desculpa ninguém. Olha, eu não cometo erros. Então, se eu não cometo erros, você também não pode cometer. Que coisa. Você não destrói, mas não edifica nada. Você não odeia, mas não se entrega à causa nobre. Há muita gente que enxerga a virtude apenas em evitar o mal. Contudo, Jesus exemplificou o tempo todo a atividade no bem. Não basta simplesmente lavar as mãos. É preciso usá-las no trabalho digno. Olha só. Sabe que, Marcelo, esse texto, ele vem de encontro hoje lá no Anel de Luz, né, que foi um texto da Fonte Viva, e foi eu que fiz, aliás. Ah, você que fez a exposição? O capítulo 68, eu até fiz umas anotações. No 68, que diz o seguinte, o nome do capítulo, né? Sementeira e construção, né? Que onde Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, ele se coloca, talvez ele esteja falando aquelas pessoas que trabalham com ele na edificação da igreja, como colaboradores de Jesus, né? E ele intitula os demais que não têm o conhecimento, não recebeu ainda a boa nova, o evangelho, como seguidores e beneficiários, né? E aí, nessa leitura depois que o Emmanuel discorre sobre isso, que é muito interessante, que eles falam assim, os que não conhecem a verdade divina, os que conhecem a verdade divina, têm por obrigação moral ajudar aqueles que ignoram, né? Ajudar no seguinte, de semear isso para eles, construir algo para eles, divulgar o evangelho para eles. Mas aí ele fala assim, não divulgar lá com palavras, divulgar com ação. Aí vem aquela exemplo, aquela frase que você sempre cita, se quiser até citar, do Francisco de Assis. Francisco, né? Pode falar. Que ele fala lá, né? Pregue o evangelho a todo tempo, né? Isso, né? Eu até citei essa frase. Se necessário, use palavras. Ou seja, a palavra é a última coisa que deveria ser usada. Deveria ser usada. Exatamente. Mas se for necessário, até use. Mas não, faça isso através de ações. Muito interessante, né? Que o Emmanuel, ele
ele cita muito essa questão, né, de você ser uma ação disso, ser um cooperador de Jesus, mas através de ações. Muito interessante. Depois ele fala assim: o serviço é de plantação e de edificação, requer esforço pessoal e ter boa vontade para com todos. E aí ele diz assim: o vegetal pede tempo e carinho para se desenvolver. A casa sólida não se ergue em um dia. Ele concluiu assim: avança na tarefa e não temas. A fé representa a nossa coroa de luz. O trabalho em favor dos outros é a nossa bênção de cada dia. É bem aí o que está meio de encontro a essa leitura aí do André Luiz, né? Não basta apenas ser bom. É que nem a pergunta 642, né? De O Livro dos Espíritos. Opa. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Né? Que foi nessa linha, né? O comentário, e na sua também. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só. Poderia ter evitado o mal praticando o bem, se ele não fez isso, também responderá. Também responderá. Mesmo sendo uma pessoa boa. Então vamos usar esse pensamento para fechar essa primeira parte do nosso programa, fazer a nossa pausa musical e em seguida retornaremos com o capítulo 45 da obra Nosso Lar no Campo da Música.